Vamos entrar. Qual é o contexto da Lava Jato? Como ela acontece e por que acontece daquela forma? Cara, a Lava Jato, ela é Que ano uma... que é? Quando começa? Que Quando ano? começa, ela começa em 2014, Tá. tá? Então esse ano tá fazendo 10 anos da primeira... Se considera a primeira operação, né? A primeira fase da operação. Tá. Que teve as primeiras buscas e apreensões e prisões. Claro que ela começa um pouquinho antes porque teve a fase da investigação antes, né? Ela começa como uma operação anticorrupção, como várias que a gente tinha visto no Brasil antes. A Lava Jato, ela não inventou esse negócio, né? A gente, cara, quem acompanha aí, a gente cansou de dar Satyagraha, tinha lá várias, Operação Castelo de Areia, várias já tinham nome, inclusive, né? Tinham prendido pessoas poderosas, aquela coisa toda. E aí, eles começam essa operação para investigar inicialmente um escândalo de corrupção, que era um escândalo de corrupção muito restrito, assim. Eles não tinham essa ideia de que o negócio ia escalar tanto. Eu tenho essa convicção, tá? A gente nunca vai saber, mas eles não tinham essa ideia de que ia escalar tanto, assim. Eles começam a olhar que tem algumas diretorias da Petrobras. A Petrobras, nesse momento, ela está crescendo muito. Isso é importante no contexto, porque a Petrobras ela começa a expandir nos governos do Lula e da Dilma para se tornar, de fato, uma potência petroleira global, para bater com os grandes globais. Nesse contexto, tem a questão do pré-sal. Tá. Quando se descobre o pré-sal, você não tem tecnologia para explorar o pré-sal. Não existe, ninguém fazia isso no mundo, de pegar petróleo tão fundo no oceano, nenhuma empresa privada fazia. Isso tem uma explicação. Era muito caro fazer, né? Então, cara, você tem uma empresa privada, você não tem certeza de quanto petróleo tem lá embaixo, na época. Não era tão avançada a tecnologia. Você não sabe qual a pressão que esse petróleo vai subir. Você não sabe a qualidade exata desse petróleo. Então, uma empresa privada, ela olha e fala, cara, não vou buscar petróleo nesse lugar. Vou buscar petróleo onshore, que é na terra, ou offshore em lugares que eu já sei que tem petróleo, ou em lugares que o Estado já investiu para descobrir e eu, como iniciativa privada, vou lá tentar comprar os campos, porque o investimento grande alguém já fez. É tipo aquela estrada que vira pedagiada depois que o Estado asfaltou ela toda, sabe? Aí vai lá o Estado, deixa tudo bonitinho, depois o cara vai só cobrar o pedágio. O petróleo foi um pouco assim ali no começo. Mas a Petrobras, como empresa estatal, ela tem uma margem para ter menos lucro ou alguma perda para tentar, que a iniciativa privada não faria. Uma empresa estatal pode fazer isso, né? Tem gente que acha que não deve, tem gente que acha que deve, mas de fato é o que acontece, pode. E era tudo muito novo ali. Tinha que se pensar em construir tecnologia. Como é que a gente vai fazer essa sonda? Vai produzir barcos. Esses barcos são barcos sonda. Aí a plataforma de petróleo já é uma outra coisa. Quem é que vai fazer a ponteira para furar esse negócio? Quem é que são as empresas que produzem esse tipo de coisa? Era tudo, muita coisa ali, era muito novo. Isso abre margem para uma coisa que é o seguinte: você não tem base no mercado para saber quanto valem as coisas. Entendi. Sacou? Então, se eu te falar, Vilela, eu paguei 5 pila esse copo aqui, você vai falar, beleza, 5 real, tá valendo. Agora, se você não conhece copo, se copo não existe, eu chego e falo, olha, cara, eu inventei isso aqui, custa 42 mil reais. Você não pode falar, não, mas eu vi na loja. Não tem referência. Não tem referência. Então, isso abre margem para os caras comprarem coisas muito caras. A gente tá falando de bilhões, tá, Vilela? Bilhões de investimento da Petrobras é um negócio colossal. Se você somar 3, 4, 5, 6, 7 anos, você vai passar de 100 bilhões, 200 bilhões, 300 bilhões. É um negócio fora da medida do que a gente conhece como sendo dinheiro. Tá? É muito, muito além do que a gente possa imaginar. A Petrobras é a Petrobras é um país, né? Petrobras é um negócio inacreditável. A gente não tem noção quando a gente fala de Petrobras. Petrobras é um negócio fora da nossa concepção do tamanho do que seria uma empresa grande. Tá? E aí, o que você tem? Você tem diretorias que são indicações políticas. Algumas. Outras são diretores de carreira. São pessoas que estavam lá há muitos anos. Dos primeiros presos, por exemplo, no começo da Lava Jato, tinha indicações políticas de todos os partidos que compunham a base do governo na época, PMDB, PT, vários dos partidos ali, mas tinha funcionário de carreira. O Paulo Roberto Costa, que é um dos primeiros presos, por exemplo, ele estava ali na diretoria da Petrobras muito antes do PT ganhar a eleição. Por exemplo, o cara estava lá desde os anos 90. Esses diretores, eles têm o poder de liberar a grana. E esse tipo de negociata, depois estudando isso, a história da Petrobras, de documentos históricos que falam sobre isso, a Petrobras tem corrupção desde os anos 50. A Petrobras sempre foi uma empresa roubada. E é importante deixar isso claro. A Petrobras não é empresa corrupta, a Petrobras ela é roubada.
Como assim, roubar? As pessoas roubam o dinheiro da Petrobras. Ah, tá. A Petrobras ela é uma vítima da corrupção. Entendi. A empresa. A Petrobras é roubada por pessoas que lá estão. Isso é uma diferenciação importante, porque senão a gente coloca tudo no lixo e fala que a Petrobras é uma empresa corrupta. Não, a Petrobras ela é roubada, ela é saqueada e sacaneada. Entendi. Sacou? Quem rouba a Petrobras são as pessoas. Pessoas que trabalham na Petrobras e os empresários da iniciativa privada que estão fora dela. Que se aproveitam e... Que se aproveitam dessas brechas. Nesse tempo, o nível de dinheiro que começa a circular na Petrobras, ele é inimaginável. Nunca antes visto na história, de fato, da Petrobras. Tem um salto absurdo. Tem um salto rápido de necessidade de investimento, com produtos que você não tem a noção de quanto eles custam. E se você falar assim, por exemplo, com um dos primeiros presos da Lava Jato, o cara devolveu ele sozinho, se eu não me engano até foi o Paulo Roberto Costa, mais de 100 milhões de reais que ele tinha numa conta da Suíça. Um cara. Um cara. E aí você fala, porra. Imagina o tamanho disso. O que passava de dinheiro na mão. Isso era tipo 1% de um negócio, sei lá. Sei, claro. Sacou? Sacou o tamanho da história, da parada? Tanto era, aqui eu vou relativizar para as pessoas entenderem, tanto era pouco o que os caras roubavam em termos percentuais, que nem mesmo a Petrobras e as auditorias independentes que olhavam as contas da Petrobras achavam. É muita grana, mas dentro do montante era tipo eu ir embora aqui e levar 3 jujuba, entendeu? Muito dinheiro. Você é uma empresa gigante, tem auditoria externa, essas empresas de auditoria elas são privadas, elas não são públicas, e elas olham as contas de uma empresa dessa todos os anos, elas vão lá e olham aqui, cara, ninguém pegava. Era o equivalente a tipo 0,01% do faturamento global da Petrobras nos anos da Lava Jato, o que foi roubado. Então, impressiona porque é muito dinheiro, mas naquele contexto era impossível de pegar. Tanto era que ninguém pegou. Tanto era que ninguém sabia, ninguém conseguia ver o que os caras estavam fazendo. A Lava Jato ela cai em cima disso. Ela começa a ver, pô, tem esses caras aqui, eles estão roubando da Petrobras. Eu não vou entrar na discussão política da Lava Jato agora. Vamos olhar ela tecnicamente, tá? Como investigadores. Perfeito. Perfeito. Isso é o que estava acontecendo. Eu acho insano que tem gente que diz que não houve roubo na Petrobras. Tem maluco que fala isso. Tem prova, tem tudo. Isso, cara, tem dinheiro devolvido. Pera aí. O cara tirou dinheiro da onde? O cara pegou um empréstimo pra inventar que tinha dinheiro roubado? Não, tem dinheiro devolvido. Eu não roubei, mas toma aqui, ó. 100 milhões. Toma aqui, vamos inventar que eu roubei. Não, tem dinheiro devolvido. Tem recuperação de ativos. Então deixar claro isso. Teve desvio, teve roubo. Evidentemente que teve, Vilela. Tem réu, confesso. Isso absolutamente não está em discussão. Tá. A parte técnica da Lava Jato, se fosse feita de uma maneira técnica mesmo, ela teve uma questão política. Mas ela começa técnica? Não dá para saber se ela começa técnica, mas no começo ela tem uma questão técnica que você olha e fala, isso é um caso. Tá. Isso é um caso de polícia. Entendi. O que aconteceu ali é um caso de polícia. Se eu, como jornalista, soubesse do que acontecia da Petrobras antes, por exemplo, do Ministério Público da PF, com essas provas, eu ia publicar uma matéria. Claro. Entendeu? Eu não ia olhar e falar não. Não, eu ia falar, porra, tá aqui, ó. Tem as provas, tem um extrato bancário, tem isso, tem aquilo. Beleza. É uma operação técnica. Eles pegam esses caras. Começam a prender esses caras. Fazem busca e apreensão, começam a fazer recuperação de ativos. Qual é o grande problema da Lava Jato? Para além dos problemas que a Vaza Jato mostrou depois. Eles extrapolam um entendimento que é o seguinte. Você tem diretorias da Petrobras. Diretoria internacional, diretoria de aquisição, diretoria de não sei o quê, cada uma responsável por um orçamento bilionário que fazia várias compras ali durante o ano, e esses caras negociavam por fora com empresas estrangeiras e nacionais. Então, a corrupção da Petrobras é uma corrupção fundamentalmente privada, isso é importante deixar claro. A Odebrecht é uma empresa privada, a OAS é uma empresa privada, a Camargo Correia é uma empresa privada, as empresas estrangeiras que vendiam sonda, navio, não sei o quê, tudo empresa privada. Todas elas. Então não é uma corrupção. A gente fala em corrupção na Petrobras, parece que assim, é um dinheiro que foi impresso pela Casa da Moeda e ficou... Não, gente, isso é... Os corruptores são agentes do mercado privado. Isso é importante deixar claro. Os caras que pagaram as propinas para esses diretores é gente da Faria Lima, da Paulista, etc e tal, tá? Qual é o problema? A Lava Jato, ela gera um entendimento que extrapola a fase técnica da operação. Vou te explicar o que aconteceu. Tá. Tem as diretorias da Petrobras. Algumas delas são pessoas que estavam lá há anos, funcionários de carreira, outras são indicações políticas.
Essas indicações políticas aconteciam na Petrobras desde, no mínimo, os anos Fernando Henrique Cardoso. Então, sabe quando hoje o governo ganha, você coloca lá no Ministério do Esporte, você coloca alguém lá do Lira, daí no Sei. outro lá você coloca um cara do Kassab. Na Petrobras é a mesma coisa, Acontecia. você faz loteamento de diretoria, sabe? Então você pega, quanto precisa aqui a cota do PMDB? O PMDB quer 2 diretorias da Petrobras. Caixa Econômica Federal tem 13 diretorias, vice-presidências. Tá, então 3 vice-presidentes vai ser do partido do Bolsonaro, 3 vai ser do Lira, 3 outros vai ser do republicano. Costurando. Você vai costurando. É uma merda. É. Mas é como é. Essa é a real. Só que o entendimento da Lava Jato é o seguinte, eles dão um salto lógico que eu, como jornalista, jamais teria feito. Que é o seguinte, bom, então se você tem as diretorias indicadas pelos partidos políticos, o governo é o PT. Foi o governo, na prática, que colocou esses diretores lá. E esses diretores estão roubando, essa galera aqui tá envolvida Beneficiário. na corrupção. Está envolvida na corrupção. Ah, entendi. Sacou? Então seria o mesmo que você... O Paquito. O Paquito- Vamos colocar no Paquito, Isso, que é um cara que vamos poderia colocar no fazer isso. Paquito, tá? O Paquito, você descobre que o Paquito tá aqui roubando da sua empresa. Chega coisa do iFood pra eu pagar e eu falei, não pedi essa comida. Isso. Chegou um negócio de Uber, eu falei, eu não pedi esse Isso. Uber. Ou o Paquito começa a oferecer pra você uns entrevistados Ah, é. e tá recebendo uma grana dos caras. Porque os caras querem fazer marketing no trabalho deles. Nossa, Vilela, entrevista esse mecânico. Isso. super bom, Esse mecânico. coach aqui, Isso, né? Aí Entendi. o Paquito recebeu 100 conto do cara. Sacou? Entendi. Você tá sendo roubado. Você é Petrobras. É. Você tá sendo roubado. Se, por Se exemplo, alguém vem investigar e falar, eu tô envolvido nisso. você tem que provar que você está envolvido nisso. É. A extrapolação da Petrobras foi logo se indicou, logo está envolvido. E isso extrapolou, e não foi só para o PT, isso extrapolou. Vamos defender aqui gente nojenta? Eduardo Cunha ficou 1 ano e meio preso em prisão preventiva. Ah, é? Isso é completamente equivocado. O Eduardo Cunha é um cara execrável. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí eles começam um método que muita gente já olhou lá no começo, mas vamos dar a real aqui, 2014, 2015, até ali, MST defendeu Sério? a Lava Jato. Opa, tem Todo mundo. PT publicou no próprio site do PT. Se você for olhar no site do PT hoje, coloca Lava Jato, bota lá para 2014, 2015, quando teve a operação que respingou no Aécio Neves, o PT publicou notícia. Tá.